Eu sou Edilane Aparecida Lourenço, faço mestrado no Brasil, na Universidade Federal de Alfenas, no sul de Minas Gerais. E o título dessa comunicação é Educação de Jovens e Adultos EJA em uma interface com alunado com deficiência. O que a produção acadêmica brasileira tem discutido sobre a temática? Então, esse trabalho é fruto, das minhas pesquisas para produzir o meu projeto de mestrado. Então, foi uma pesquisa bibliográfica que tem como tema as pessoas com deficiência e a educação de jovens e adultos EJA. O objetivo é realizar um levantamento da produção acadêmica brasileira, que contemplasse a interface educação de jovens e adultos EJA e o alunado com deficiência. Então, a educação brasileira, atualmente, a educação básica brasileira, ela inicia-se aos 4 anos de idade e vai até os 17 anos de idade, dividido entre pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. E as pessoas que não conseguiram concluir essa educação básica, que foram excluídas desse processo por diversos motivos, gera então um analfabetismo ou a baixa escolarização dessa população, sendo necessário que o governo crie medidas para garantir o direito ao sistema educacional, e a conclusão da educação básica. Então, a educação de jovens e adultos EJA, ela atualmente é reconhecida no Brasil como uma modalidade de ensino para esses jovens e adultos que não concluíram a educação básica nesse período, dos 4 aos 17 anos. E entre esse público, encontram as pessoas com deficiência. E a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, ela assegura que o sistema educacional ele deve ser inclusivo, garantindo que as condições para o acesso, permanência e aprendizagem e participação nas instituições de ensino sejam asseguradas para as pessoas com deficiência. Então, esse trabalho ele vai analisar essa interface da EJA com o alunado com deficiência. Então, foram levantados artigos publicados entre os anos de 2017 e 2022 com essa temática nas bases de dados, que são os anais das reuniões nacionais da ANPED, que nos grupos de trabalho da educação de pessoas jovens e adultos, que é o GT18, o grupo de trabalho Educação Especial no GT15, o portal de periódicos da ICL e o portal de periódico da CAPES. Então, foram selecionados os artigos com o idioma português, com os descritores combinados entre si: inclusão na EJA, educação de jovens e adultos, deficiência e educação especial. Então, foram selecionados, inicialmente, os trabalhos que não se repetiam nessas bases de dados e que disponibilizavam o conteúdo integral da produção. Então, foram encontrados um montante de 19 artigos que foram lidos, o seu resumo, buscando selecionar os que tinham como foco a temática, educação de jovens e adultos com deficiência na EJA. Então, como resultado final, tivemos 8 artigos, sendo uma publicação de 2017, 2 de 2018, uma de 2019, 3 de 2021 e uma de 2022. Sendo assim, 6 artigos foram extraídos da base de dados CAPES, um foi retirado da base de dados Cielo e um vem do GT18 da ANPED. Os GT15 da ANPED não foram localizados nenhuma publicação sobre a temática. Então, foram divididas as temáticas, Então, 3 tratam da trajetória da escolarização na EJA, 2 fazem o levantamento das produções já publicadas que têm como foco a educação na EJA para os alunos com deficiência, e 3 temáticas apareceram individualmente, que é o processo de gestão escolar voltado à inclusão dos alunos com deficiência na EJA, a evolução das matrículas do público-alvo da educação especial na EJA e situações de exclusão, assimilação e inclusão dos alunos com deficiência em uma turma da EJA. Então, o quadro 1, ele traz, qual foi a base de dados retirada, o ano da publicação, o título e o autor. Então,
Para a apresentação desses trabalhos, foram então divididas essas 5 temáticas que nós encontramos nesses artigos que foram selecionados. Então, a temática a trajetória da escolarização dos alunos com deficiência na educação de jovens e adultos EJA, ela traz o estudo de Leite Campos, de 2018, que analisou a educação de jovens e adultos EJA, de como ela ocorre o processo de escolarização a nível de ensino médio dos estudantes com deficiência no interior do estado de São Paulo, matriculado em escolas regulares. E teve como resultado dessa pesquisa que o período de escolarização, os participantes estudaram em diversas escolas. E relata ainda a aspiração desses estudantes para continuidade nos estudos, visando então a inserção social por meio de uma futura formação profissional ou inclusão no mercado de trabalho. Porém, esses alunos, eles referiram dificuldades diante do processo inclusivo, especialmente no que se refere à acessibilidade física e curricular. Já o estudo de Fantassini Campos, de 2017, com o objetivo de identificar e fazer uma análise do que motivou esses alunos com deficiência intelectual a efetuarem a matrícula na EJA e quais foram os fatores que contribuíram para a conclusão ou desistência dos estudos nessa modalidade de ensino. E teve como resultado que os percursos eles foram importantes para assegurar a permanência e a conclusão escolar, que estão muito além somente do acesso ao sistema educacional. Já a pesquisa de Cabal, Bianchini e Gonçalves, de 2018, objetivou analisar as produções acadêmicas, o que as produções acadêmicas estão discutindo sobre a temática EJA para os alunos da educação especial e também verificar, através de entrevistas semi-estruturadas realizadas com 2 alunos com deficiência intelectual e física, a percepção destes quanto ao processo de escolarização na EJA. Como resultado, evidenciou que tanto a família quanto a escola ela tem uma visão orgânica e assistencialista, suscitando na necessidade de contínuas reflexões sobre a efetividade das políticas e das interações sociais e das práticas inclusivas. A outra temática é sobre as pesquisas com foco na interface educação de jovens e adultos com deficiência. Então, Soares, 2021, fez uma pesquisa bibliográfica qualitativa, levantando as publicações de 2001 e 2020, com o objetivo da construção do estado do conhecimento referentes a essas, que traziam como a discussão entre a inclusão do adulto com deficiência na EJA, analisando a interface educação especial e EJA. Após a sistematização dessas publicações, foi verificados que as lacunas dessas produções evidenciaram no que se refere que mesmo havendo as matrículas do público de estudantes com deficiências na EJA, ainda não existe uma modalidade de ensino que contemple a EJA e a educação especial. E destacou que faltam pesquisas quantitativas referentes a essa temática e que as levantadas ainda representam pouco investimento intelectual voltadas a pesquisas nessa perspectiva. Oliveira, 2022, investigou sobre o atendimento educacional especializado para o alunado com deficiência intelectual na EJA. Então, foi realizada uma pesquisa bibliográfica das produções dos anos de 2008 e 2020. Então, realizou um mapeamento dessas produções científicas nas teses e dissertações da base de dados CAPES. E constataram que ainda há pouco material voltado a essa área e que a importância desse mapeamento é para impulsionar novas pesquisas sobre a temática.
Então, foram levantadas diversas lacunas e fragilidades que podem ser importantes para o debate de ações voltadas às políticas e legislações que contribuem para a inclusão dos alunos com deficiência intelectual na EJA. A outra temática é o processo de gestão escolar voltado à inclusão dos alunos com deficiência na educação de jovens e adultos. Então, Holanda, Pereira e Ferreira, elas fizeram entrevistas com 22 gestores escolares para compreender o processo de gestão escolar com viés à inclusão de jovens e adultos com deficiência nas escolas estaduais no ensino regular do Ceará, que ofertavam a EJA. E como resultado, elas destacam que mesmo diante dos avanços na legislação, ainda há necessidade de melhorias nas condições de acessibilidade física, atitudinal e comunicacional. Outra temática é a evolução das matrículas do público-alvo da educação especial na educação de jovens e adultos. Luiz Teixeira e Silva avaliaram a evolução das matrículas na EJA nos anos de 2000 e 2007 e 2018 e concluíram que houve um aumento de quase o dobro de matrículas no recorte temporal utilizado, revelando uma tímida tentativa de superar a velha dicotomia entre o ensino regular e o especializado na educação nacional. E a última temática foram as situações de exclusão, assimilação e inclusão dos alunos com deficiência em uma turma da educação de jovens e adultos. Então, Bentes e Carvalho, 2019, analisaram uma turma que cursa a segunda etapa da EJA. Então, através da observação, através da análise interpretativa de episódios, na sala de aula, analisaram alguns episódios entre 2 professoras, 3 alunos com deficiência intelectual e os outros alunos da turma, para verificar os comportamentos de intolerância desses alunos, com deficiência. E a observação, eles puderam verificar que há comportamentos de intolerância e desqualificação desses alunos com deficiência, bem como observaram que a participação desses alunos durante o processo de ensino-aprendizagem ela era muitas vezes tolerada e assimilada. Então, eles concluíram que a aula não pode ser considerada excludente, porém não pode ser totalmente inclusiva. E aí, nas considerações finais, podemos observar que no período de 2017 a 2022, ainda há poucas publicações referentes à temática alunos com deficiência inseridos na EJA e que existem ainda muitas lacunas que podem ser investigadas em pesquisas vindouras. Também que ainda há necessidade de refletir sobre políticas públicas e práticas educacionais direcionadas aos sujeitos da EJA com deficiência, pois ainda há diversos entraves que permeiam a inclusão educacional desse público, principalmente a acessibilidade física, atitudinal, comunicacional e curricular. E assim conclui que todos têm direito ao acesso à educação. Portanto, deve ser assegurada, além da inserção na escola enquanto espaço físico, a permanência desse alunado na EJA através de um viés inclusivo com vistas à conclusão da educação básica. E essas são as referências utilizadas nesse trabalho.